Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão para os meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já na Semana Santa, acompanhando o Senhor nas vésperas da sua paixão e morte na cruz, para depois podermos participar na glória da sua ressurreição. E o Evangelho de hoje fala-nos de uma dupla traição. A traição de Judas Iscariotes, que foi o traidor, e a traição de Pedro, que negou por 3 vezes Nosso Senhor. Sabemos que as ofensas podem se medir por 2 critérios. Por um lado, pela sua agressividade. É mais grave um golpe mortal do que uma simples pisadela ou beliscadura. E, por outro lado, também pela proximidade com o agressor. É mais dolorosa a ofensa de alguém que nos é próximo do que a indiferença de um estranho. Pois bem, a traição de Judas e a tripla negação de Pedro foram particularmente dolorosas para Jesus, não só porque o primeira foi a causa da sua morte, foi Judas que entregou Jesus ao Sinédrio, que por sua vez o entregou a Pôncio Pilatos para que o crucificasse, e a traição de Pedro é particularmente dolorosa porque era o discípulo escolhido pelo Senhor para que fosse o primeiro Papa, para que ficasse à frente da sua Igreja. Diz-nos São João que, tendo Jesus dito estas coisas, perturbou-se em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, que um de vós me há de entregar. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, não sabendo de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado sobre o seio de Jesus. A este fez Simão Pedro sinal para lhe dizer: de quem fala ele? Aquele discípulo, pois, tendo-se reclinado sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é esse? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado de pão que vou molhar. Molhando, depois, o bocado de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Atrás do bocado entrou nele Satanás. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, falo depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu por que lhe dizia isto. Alguns, como Judas era o que tinha a bolsa, julgavam que Jesus lhe dissera: compra as coisas que são precisas para o dia da festa, ou então dá alguma coisa aos pobres. Ele, pois, tendo recebido o bocado de pão, saiu logo, e era já de noite. A traição de Judas parece motivada pela avareza e talvez também pelo despeito. Ele não era o discípulo predileto de Jesus, que é o próprio evangelista São João, também não era o escolhido por Jesus para ficar à frente da sua igreja. Mas seria de facto de uma grande ingratidão ficar sentido por isso, porque já era uma enorme glória, uma imensa honra, ser nada mais nem nada menos do que um dos 12 apóstolos, alguém que se irá sentar num dos 12 tronos que estarão rodeando Cristo no dia do juízo final. Sabemos que Nosso Senhor, é verdade que não escolheu a Judas para ser o primeiro Papa, nem tinha por Judas toda aquela afeição que tinha por João, talvez também porque era o apóstolo adolescente, o mais novo dos 12. Mas teve com ele muitas manifestações de consideração. Por exemplo, sabendo que ele era ladrão, era ele que levava a bolsa do dinheiro. Nosso Senhor podia-lhe ter tirado da bolsa, podia-lhe ter dito: tu não és digno de levar o dinheiro, tiras para ti o dinheiro que é de todos, não pode ser. E talvez até Mateus fosse um melhor administrador desse dinheiro comum, uma vez que fora cobrador de impostos. Mas não, Nosso Senhor, talvez também para isso, para que ele não ficasse zangado ou magoado, manteve a bolsa do dinheiro na posse de Judas, e daí que alguns pensaram, quando ele saiu,
que ia comprar qualquer coisa ou preparar a festa da Páscoa. E até Nosso Senhor o denuncia de uma forma amável. Quando João lhe perguntou em segredo a Jesus, a pedido de Pedro, quem era o traidor, Jesus disse, olha, é aquele a quem vou dar o pão. Jesus podia ter dito, olha, é aquele a quem vou dar uma canelada, ou é aquele a quem vou tirar um copo de água à cabeça, não é? Que era, se calhar, aquilo que o Judas merecia. Mas Jesus teve, até nesse momento, mais uma prova de afeto, de carinho para aquele homem, que ele já sabia de antemão que era o traidor. Mais ainda, antes de sentar à mesa, tinha-lhe lavado os pés a ele também, Judas. Não ficou à espera que Judas fosse embora para lavar os pés. Também lavou os pés do traidor. Por isso, de facto, Judas devia estar muito grato e não tinha nenhuma razão para ficar triste ou para entregar ou trair Nosso Senhor. A segunda traição é a de Pedro, à qual o Senhor também se referiu naquela ocasião. Simão Pedro disse-lhe, Senhor, para onde vais tu? O Senhor respondeu-lhe, para onde eu vou, não podes tu agora seguir-me, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro disse-lhe, por que não posso eu seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. O Senhor respondeu-lhe, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo, sem que me tenhas negado 3 vezes. A traição de Pedro não é menos grave, porque é tripla. Pedro tinha sido prevenido com antecedência e era aquele que o Senhor tinha já nomeado o primeiro Papa. Mas deixou-se levar pela presunção, pensar que ele era melhor que os outros, pensou que ele nunca iria trair o mestre e também, se calhar, pelos respeitos humanos. Quando houve 3 empregadas que o identificaram como discípulo de Jesus, que entretanto já tinha sido preso, Pedro sentiu vergonha e, em vez de se pôr do lado do amigo, em vez de confirmar que era discípulo de Jesus, em vez de o defender, pelo contrário, negou que o conhecia, negou que era seu discípulo. E esta vergonha é aquilo que se chama os respeitos humanos. Ter vergonha de nos identificarmos como cristãos. Não querer que os outros saibam que nós somos discípulos de Cristo. É também um pecado que devemos evitar. Não temos que andar por aí a dizer aos gritos que somos cristãos, mas também não podemos ocultar. E se vamos à missa? Pois dizemos com naturalidade que vamos à missa. E se usamos uma medalha ao pescoço? Pois também não temos nenhum problema em explicar do que é que se trata. Ou se nos benzemos ao passar diante de uma igreja, ou no princípio ou no fim de uma refeição, pois também é com naturalidade que vivemos a nossa fé. Não estamos a ofender ninguém, estamos simplesmente a ser coerentes com a nossa fé. E se o não fôssemos, se calhar até causávamos estranheza, se calhar até escandalizávamos os outros. Sabemos também que, embora Judas e Pedro ambos traíssem o Senhor, cada um no seu modo, também sabemos que ambos também reagiram de diferente modo. Judas parece que se enforcou, ou seja, desesperou, pensou que já não tinha perdão, que tinha feito uma coisa horrível, que Jesus jamais o perdoaria, Jesus nunca o poderia aceitar de volta. Estava muito enganado. Jesus seria o primeiro a perdoar-lhe, seria o primeiro a recebê-lo se ele tivesse tido a coragem do arrependimento e da contrição. Outro foi o caminho de Pedro. Pedro chorou amargamente o seu pecado, mas converteu-se e veio a ser um grande Papa e veio a ser também um grande mártir. Por isso também nós, que às vezes traímos o Senhor, às vezes com palavras, outras vezes com silêncios, sempre com cobardia, sempre com egoísmo nosso, mas sabemos que Nosso Senhor nos perdoa, que Nosso Senhor está sempre disposto a receber-nos como o Pai que recebe o Filho pródigo. E pela confissão regressamos a Jesus e Ele mantém a sua confiança e a sua amizade em cada um de nós. Que Nossa Senhora nos ajude para que saibamos nunca trair o Senhor e, se alguma vez o fizermos, sabermos voltar a Ele pelo caminho da confissão.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.